Sejam bem-vindos a mais um episódio número 7, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o segredo das Blue Zones, as características, regiões azuis, né, chamadas aonde as pessoas vivem muito. Então, basicamente um podcast, um episódio hoje falando sobre longevidade. Um tema muito legal, muito importante para a gente conversar, porque não basta só envelhecer, a gente precisa envelhecer com qualidade. E na minha prática, durante muito tempo eu convivi muito nos hospitais, passando visita, né, trabalhando. E infelizmente a gente vê algumas pessoas envelhecendo muito mal. Então a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que viver muito é muito diferente de viver com qualidade. E quando a gente pensa hoje em saúde, independente da sua idade atual, a gente vai estar plantando uma sementinha, né? Você vai plantar uma sementinha para que você faça essa colheita farta no futuro bem longe. Por quê? Qual que é a grande característica dessas regiões? As pessoas vivem bem, vivem com qualidade, vivem com independência, vivem com força, com disposição, não se tornam pessoas debilitadas, dependentes, institucionalizadas, são pessoas vivas, ativas e aproveitando a vida. Já que a medicina evoluiu e estamos vivendo muito mais, com muito mais tempo, né, é importante que a gente também viva com qualidade. Só que a medicina não evoluiu ao ponto de trazer essa qualidade de vida para a gente somente com remédio. A única coisa que vai te fazer viver bem, com saúde e independência é essa sementinha que você vai plantar. Eu vou te ensinar 7 passos para você plantar uma sementinha e ter um futuro bem interessante aí pela vida. O que são as Blue Zones, né? Essas clássicas regiões, né? Essas zonas azuis. São regiões onde as pessoas classicamente vivem em torno de 100 anos, né? Num primeiro momento achava-se que somente no Japão, né, na ilha de Okinawa, conhecida muito as pessoas mais longevas, a gente também sabe que hoje existem várias regiões no mundo, né? Existe na Itália, na Sardenha, existe na Grécia, existe também na Califórnia. O que essas regiões têm em comum? Vários estudos já foram feitos nessas regiões para analisar essas pessoas. Afinal, qual que é o segredo de viver tão bem, viver tanto tempo? E são pontuadas algumas considerações. A primeira delas, a gente vai trabalhar na questão do movimento. São pessoas ativas. São regiões que a tecnologia não tomou conta. São regiões onde as pessoas precisam ser ativas e elas precisam resgatar aqueles genes clássicos nossos, né? Afinal, fomos feitos para andar, para caminhar, para movimentar, para plantar, para colher, para caçar, para tudo, né? Infelizmente, a evolução ajudou muito, mas também tirou muito do nosso evolução, né? Do que a gente precisa fazer, do nosso básico, a nossa rotina de tomar sol, de mexer na terra, de movimentar, de carregar as coisas, fazer força. Infelizmente hoje está ficando tudo tão prático que ninguém faz mais força, ninguém faz mais energia. Claro que as doenças crônico-degenerativas vieram muito, chegaram com muita força. Por quê? Porque se você não usa o seu corpo, se você não movimenta, se você não faz força, vai sendo tudo desprezado. Então, nessas regiões, o que foi observado? Foi observado muito a questão do movimento. E não são movimentos de alta intensidade. Nessa região você não vai ver fisiculturista, você não vai ver triatleta, você não vai ver pessoas que chegam no limite do seu físico. Existem algumas pessoas que defendem até, né, chega a ser até engraçada a questão de você não precisar fazer exercício físico para ter saúde. O que essas pessoas alegam? Alegam que o exercício ele vai ser deletério ao seu organismo. Toda vez que você faz, por exemplo, se você corre uma maratona, aquilo é uma agressão absurda para o seu corpo, realmente. E a gente vê as pessoas que trabalham com alta performance, como essas pessoas têm lesões precoces e tem tudo mais. Exatamente isso que a gente vê lá, um equilíbrio. Você não precisa fazer a coisa mais intensa do mundo, mas você também não pode ser sedentário. As pessoas que defendem um mundo, né, sem uma saúde, sem exercício físico, uma saúde que não necessita de exercício físico, essas pessoas esquecem de levar em consideração a evolução, a tecnologia e o conforto e a preguiça que infelizmente vieram juntos. Então,
nem de menos e nem de mais. Nessas regiões, as pessoas são ativas com simples hábitos. Pessoas não andam de carro, elas andam a pé, elas andam de bicicleta, elas se movimentam, e isso já é muito bom, já é alguma coisa. Então você vai plantar, você vai cavar, você vai arar, você vai ter o trabalho braçal. Esse básico do funcionamento, nós fomos feitos para isso. O ser humano foi feito, ele é preciso movimentar. Pega uma pessoa acamada que está impossibilitada de fazer exercício físico, veja como essa pessoa deteriora, como os músculos vão embora, como a imunidade diminui, como tudo, a saúde vai indo embora. Então, se a gente não estimular, se você não fizer estímulo ao seu organismo, ele vai deteriorar. Isso é fato, isso a gente não precisa nem de estudo para comprovar, né? Isso é uma coisa tão óbvia como matemática, 2 e 2 são 4. Então, movimentar. Mas o que é legal você saber, que também não precisa ser a pessoa que faz 3 horas de exercício por dia. É preciso movimentar. Hoje, na nossa rotina, a gente acaba fazendo pouco, a gente acaba... algumas pessoas vão ter exercício em torno de 40 minutos, 1 hora por dia, 2, 3, às vezes mais, 5 vezes por semana, que já está muito bom. Lembrando sempre da importância do exercício de força, né? Você não precisa fazer o maior dos esforços. Claro que se você quiser fazer algum grau de hipertrofia, você vai ter que estimular mais, mas uma manutenção da massa magra nessas regiões já são bem vistas e bem avaliadas no longo prazo. Basicamente um equilíbrio. Vocês vão perceber que os 7 pontos que a gente vai falar envolvem muito equilíbrio. Afinal, tudo na vida é equilíbrio. Não é nada em excesso, não é nada em escassez. Quando você equilibra isso, você tem tudo para viver muito bem. Então, movimente-se. Esse é o ponto 1, com equilíbrio, com constância, de uma forma diária, né? Cuidado com os benefícios da vida moderna, cuidado com muito carro, muito pedido, muito delivery, né? Cuidado com essas coisas. Tente se movimentar mais, tente o básico, ir num lugar buscar, caminhar, carregar sacola, que seja isso, né? Que se a gente for trazer para o mundo moderno, se você conseguir fazer o mínimo disso, já está muito bom, já é algum grau de atividade. E claro, o exercício físico diariamente, né, ou qualquer movimentação. Segundo ponto, alimentação saudável. É óbvio, né? Parece óbvio, mas nessas regiões existe um consumo muito grande de produtos naturais. Basicamente, a alimentação, 90%, ela se relaciona com produtos naturais, produto da terra, fruta, verdura, legume. São regiões de baixo consumo de carne, e aí a gente entra sempre naquele dilema, mas o que eu vou defender? Eu vou defender equilíbrio também. Eu também acredito que o equilíbrio vai para a alimentação. Então não gosto de nenhum radicalismo, para mim não é dieta carnívora exclusiva, para mim não é dieta vegetariana exclusiva. Existe um equilíbrio, visto que todos os alimentos possuem nutrientes. Falam-se muito da carne vermelha em si, tem um consumo muito baixo nessas regiões, mas a proteína animal existe. Mas o que é o principal para você entender em relação aos hábitos? Existe um conceito muito importante do equilíbrio alimentar. Lá, em todas as regiões, essas pessoas possuem um equilíbrio, né, que a gente considera até como um tópico 3. Né? Então, o primeiro, movimentação, o segundo, alimentação, e o terceiro, o equilíbrio. Equilíbrio como tudo, mas um conceito muito importante, e esse para mim talvez seja um dos mais importantes, que é na relação do 80-20. Classicamente, essas regiões trazem essa definição, né, que veio muito da ilha de Okinawa, onde os japoneses têm muito esse ditado, né? Eles falam que 80% do que você come nutre o seu corpo, os outros 20% nutre o seu médico. Então, se você é uma pessoa que come sempre 100%, você é uma pessoa que provavelmente vai precisar de cuidados médicos no futuro. Por quê? Porque eles trabalham muito uma questão de satisfação. É completamente diferente de ficar empachado, empanturrado, né? Se você faz uma refeição e você se esgota depois dessa refeição,
você sente que o seu corpo vai estar trabalhando em excesso. Isso é um sinal muito clássico. Se você faz uma alimentação tão copiosa que depois você não consegue fazer mais nada, o seu corpo está trabalhando em excesso. Então isso também vai ser um excesso. Esse ditado dos 80-20 é um ditado muito legal e funciona muito bem. Se você aprender a trazer isso para a sua vida, onde você faz uma refeição e você consegue ter um controle depois, uma paz, uma tranquilidade depois dessa refeição, isso é ótimo porque você não está exigindo muito do seu organismo. As pessoas que mais comem hoje em dia, você pode pegar os resultados, os exames, você vai ver que são pessoas que apresentam exames mais inflamados, exames mais sobrecarregados, exames mais com desnutrição, apesar de comer muito. Por quê? Porque quanto mais o processo digestivo é um processo que demanda muita energia do seu organismo. Então, se você come grandes quantidades, você está demandando muito do seu organismo. Quanto mais você come, mais você gasta o seu organismo. Eu brinco que comer consome vida. Quanto mais você come, mais a sua vida vai ficando, porque o seu corpo está trabalhando ali. Então o equilíbrio trabalha um pouquinho tudo isso. Trabalha você fazer uma refeição, mas não precisar comer o prato todo, por exemplo. Ou aprender a servir menos do que os seus olhos pedem. Ou aprender a não comer tão compulsivamente, ficar repetindo refeições. Você pode fazer uma refeição e aprender a ter controle. Afinal, a saciedade vem depois de um tempo. Você já deve ter passado com toda certeza por algum episódio onde você comeu e aí por fome, né, fome dos olhos, você, tá muito gostoso, vamos pedir outro, vamos. Você pede o segundo e aí demora. Nesse meio tempo você fala assim, eu já não quero mais comer, porque a saciedade vem. O seu corpo entende que aquilo que você deu para ele, aquilo é a nutrição, aquela foi a refeição, aquele foi o alimento. Terminar uma refeição com fome é um sinal muito grande de equilíbrio. Terminar uma refeição esgotado é um sinal completo de falta de controle, de abuso. Entenda que a refeição não acaba ali, isso vocês precisam muito entender. Quando você acaba de comer, apenas iniciou um processo digestivo. E esse processo digestivo ele chega a durar em torno de 4 horas. Então entenda, você fez um almoço, meio-dia, comeu aquele monte de coisa, repetiu, comeu. E na hora que você acha que vai descansar, você sim pode fechar os olhos, pode descansar, pode fazer alguma coisa, mas o seu corpo está trabalhando, a energia está sendo gasta. E aí lá para as 4 da tarde, que na hora que o seu corpo começa a acabar, né, igual quando você faz um almoço, vai cozinhar na sua casa, suja aquele monte de panela, você comeu, todo mundo comeu, mas depois começa o trabalho, você vai ter que lavar tudo. É como se às 4 da tarde, na hora que você acabou de limpar a sua cozinha toda, chega alguém e começa a fazer uma outra refeição. Você fala, não é possível, eu acabei de limpar tudo, tá tudo arrumadinho, você vai sujar tudo de novo? Sim, é o que você faz com o seu organismo. Então você faz isso o dia todo, faz isso de manhã, faz isso no almoço, faz isso à tarde, faz isso à noite. Falando mal sobre as refeições? Não, a gente precisa se alimentar, afinal o alimento é quem vai te dar energia, mas você não precisa sujar a cozinha toda em todas as refeições. Se você come grandes quantidades, você faz muito trabalho para o seu corpo. Se você toma um café educadamente, você almoça educadamente, você faz um lanche educadamente e um jantar, você vai dar menos trabalho. Vai ser um pratinho só, uma frigideira, uma coisa simples que você lava em 5 minutos. Agora, se você usa todas as panelas para fazer aquela refeição, você suja toda a sua cozinha. E quanto mais você suja, mais comida você põe, mais trabalho você dá para limpar. Essa é uma analogia muito legal. Essa eu vou pegar lá em todas as mulheres aí, né, que ficam possuídas quando a gente faz bagunça na cozinha. É mais ou menos o que você faz com o seu organismo. Então, se você não gosta que o seu marido pegue, ou a sua esposa, né, pegue e suje toda a cozinha e deixe para você lavar, faça o mesmo com o seu organismo. Não coma grandes quantidades. Porque dali para frente, na hora que você acaba de fazer da última garfada, a última refeição e vai deitar, você parou. Mas o seu organismo ele tem um enorme trabalho pela frente. Então, esse conceito de satisfação é muito interessante. Se você aprender a trabalhar isso na sua vida, acaba uma refeição, continua com fome, nem que seja um pouco. Isso vai fazer com que na próxima você valorize. Isso vai fazer com que na próxima você valorize. Se você deixar sempre um desejo de comer um pouco mais, você vai ter saciedade depois de um tempo e você vai ter fome para a próxima refeição.
Se pegarmos a rotina da maioria das pessoas, a maioria das vezes nem mal fome tem, acaba comendo pelo horário, pelo hábito, pela oferta, pela palatabilidade, entendeu? Às vezes você nem quer comer, mas te oferece um fast food, te oferece um lanche, aquela coisa, e aquilo é gostoso, então é muito fácil você colocar para dentro uma coisa que te dá prazer, mas às vezes você nem queria aquilo tudo. Às vezes comer 2 ovos à noite te traria a mesma satisfação do que comer um hambúrguer, por exemplo. Só que a diferença é que 1 hora depois fez a digestão e o outro você vai ficar 2, 3 horas lavando os pratos na cozinha. Então, muito cuidado com o equilíbrio. E o equilíbrio também ele se estende ao álcool. É uma coisa muito interessante. Todas essas regiões existe o consumo de álcool com moderação. É diferente do que você quer fazer para a sua vida ou do que você geralmente faz. Você fala assim, mas eu não bebo durante a semana. Tudo bem, só que final de semana você bebe sexta, sábado e domingo. E o volume dessa quantidade, a carga de álcool que você oferta ao seu organismo é tão deletério quanto você beber um pouco todos os dias. Mas nessas regiões, eles vão muito além. Eles trabalham com uma coisa chamada equilíbrio. O consumo é muito moderado. As pessoas conseguem beber pouco e poucas vezes e poucas quantidades. Não precisa, ninguém não tem abuso de álcool, não tem o dia inteiro bebendo nessas regiões, não existe isso. O que existe? Existe tomar um vinho, até porque o vinho é muito presente pela questão do resveratrol, o consumo de uva, de fruta, né? O resveratrol é muito presente classicamente nas cascas das uvas, né? Nas uvas, e é um fator, é um antioxidante muito poderoso. Então eles relatam muito o consumo de resveratrol exatamente por isso. Mas pode-se tomar 1 taça de vinho, 1 dia da semana, 2 dias na semana, sem precisar beber 2, 3 garrafas no final de semana ou num dia, que infelizmente é o que a gente vê na prática. E as pessoas às vezes usam essa desculpa para amenizar, né? Para amenizar a consciência dela. Por exemplo, eu não estou mais bebendo durante a semana, mas final de semana ela bebe muita quantidade. E aí o álcool vai fazer mal tanto quanto você consumir todos os dias. Então, às vezes a diferença de um alcoólatra não é a quantidade de dias que ele bebe, e sim a quantidade de álcool que ele ingere. Isso está mais do que provado que se você ofertar muito álcool para o seu dia, mesmo que seja 1 dia na semana, a lesão, os efeitos deletérios para o seu organismo vão durar para sempre. Então, equilíbrio é muito interessante. Para você ver que você não precisa deixar de beber, você não precisa deixar de aproveitar, você não precisa deixar de ingerir o álcool. Mas você pode ter um pouquinho de educação, de moderação. E moderação é uma coisa muito treinada. Treinar, você se acostuma a comer menos, você se acostuma a beber menos. E isso eu posso te falar até como experiência própria. Para quem gostava muito do álcool, eu continuo gostando, mas na minha rotina entra tão pouco que nos momentos que eu pego para beber muito, mesmo assim eu acabo bebendo pouco, porque você acostuma. E quanto mais você fica sem beber o álcool, principalmente grandes quantidades, você percebe que no outro dia você sente mais a agressão ao seu organismo. Isso é muito legal você trabalhar no seu corpo. Quando você come pouco sempre, o dia que você come muito você sente. Quando você bebe pouco sempre, o dia que você bebe muito você sente. Então, quanto menos você agride o seu corpo, mais você consegue sentir a agressão, mais você consegue sentir o quanto você está fazendo mal ao seu organismo. Então, conhecer o seu organismo é uma coisa fantástica. É uma coisa que, se você conhece, você sente o que você está passando, bem ou mal, você deixa de agredir com o maior prazer, porque você está se sentindo bem. Fala, poxa, mas eu deixei de aproveitar, mas eu estou me sentindo bem hoje. Eu acordei bem, eu aproveitei o meu dia, eu fiquei com a minha família, eu consegui fazer meu exercício, acordei ótimo, minha cabeça está boa, estou produzindo, estou trabalhando. Poderia ter bebido e no outro dia não ser ninguém, né? Deixar o seu corpo literalmente recuperar. Ponto número 4, o alívio do estresse. Isso talvez seja um dos mais difíceis, porque conviver hoje fora do estresse, e estresse que eu falo não é irritabilidade, o estresse é o que o seu corpo faz quando você está descansando. Aquela preocupação, aquele trabalho que você leva para casa, aquela cabeça que não desliga, aquele problema, aquela conta, aquilo que não sai. Que passa sábado, passa domingo, você fica pensando, e isso é muito deletério. Mas lá, essas pessoas conseguem controlar bem o estresse. Primeiro, por quê? Porque não tem tanto problema quanto a gente, tem um estilo de vida
vida muito mais simplista, muito mais tranquilo, sem muito gasto, né? Toda pessoa que gasta muito, ela demanda de entrar muito dinheiro, né? Então, quanto mais você ganha, mais você gasta, quanto mais você gasta, mais você tem que ganhar. E nas regiões mais simplistas, as pessoas costumam viver sem tantas preocupações. Isso faz bem, né? Isso deixa a pessoa mais equilibrada. E existem outros hábitos, por exemplo, uma sonequinha depois do almoço, um descanso no meio da tarde. Isso aí já é mais do que comprovado também que traz benefício, né? É claro que na nossa realidade é difícil uma sonequinha, principalmente na correria de comer muito, né? Às vezes almoça muito ou está trabalhando muito e acaba sendo difícil, mas eles possuem, algumas regiões possuem esse hábito de descansar, porque eles comeram um pouco e porque eles têm tempo e eles conseguem descansar um pouquinho. O hábito de dormir cedo, conseguem, né, uma região que, como a tecnologia não invadiu muito, então dificilmente você vai ficar assistindo uma série até 11 horas, até meia-noite. Quando o sol se põe, né, quando a escuridão chega, ela traz paz, ela traz uma sensação de que é hora de descansar, não tem mais o que fazer. A gente faz, o ser humano trabalha enquanto o sol brilha, enquanto a luz brilha. E geneticamente, né, evolutivamente, viemos disso, né? Acordávamos muito cedo e dormíamos muito cedo. Existe uma passagem, um livro que eu li por muito tempo, foi um livro que eu gostei muito, que chamava Mude Seus Horários e Mude Sua Vida. É um livro muito interessante, porque exatamente coloca a gente no ritmo circadiano. E você vai perceber que o seu corpo funciona muito melhor no ritmo circadiano. Acordar cedo é muito melhor do que acordar tarde. Mesmo que você fale, mas eu não rendo bem de manhã, porque você não está acostumado. Você foi acostumado a dormir tarde e acordar tarde. Fisiologicamente, o seu corpo funciona muito bem quando você acorda cedo. O seu dia se torna muito mais produtivo. Você chega no fim do dia muito mais cansado, você tem muito mais sono, você tem um sono muito melhor. Dormir cedo, a partir do momento que a luz, né, a luz do sol vai embora, a sua melatonina começa a produzir. Então você já tem mais relaxamento, você já tem mais facilidade em dormir. O mesmo serve para as refeições. O almoço é o horário da principal refeição e não à noite. Tem gente jantando 10 da noite, tem gente jantando 11 horas da noite e vai dormir meia-noite e dorme com o estômago cheio, tem um sono péssimo e não dorme, nem faz digestão, não consegue fazer nada ao mesmo tempo. Então, jante cedo, jante antes do sol se pôr, né? O Ayurveda traz muito essa definição, que quando o sol se põe, o seu corpo descansa. Não é hora de mais nada. É hora de descansar, é hora de reparar. O mesmo serve para faxina na cozinha, para limpeza na cozinha. Ou mesmo na sua casa. Você não consegue fazer uma faxina, você não consegue dar uma limpeza se você se não param de sujar, se as pessoas não param de trazer. Você quer dar uma faxina na sua casa, mas o seu marido, o seu filho, ele quer trazer convidado, ele quer trazer amigo. Então você passa um pano, a pessoa pisa, você passa um pano, a pessoa pisa. Basicamente a gente está vivendo assim. A maior parte das pessoas hoje vive assim. Vive numa constante faxina ineficiente, porque você agride o tempo todo e não deixa, você não dá tempo do seu corpo limpar. Jantar cedo é permitir que o seu corpo, que o seu organismo tenha tempo para fazer a toda a limpeza intestinal. O seu corpo não foi feito para digerir à noite, não. O seu organismo, seu intestino foi feito para limpar. À noite é a hora do detox, é a hora da faxina, é a hora da limpeza. Então, isso é importante, os horários também. E aproveitar os dias, né? Hoje, por exemplo, chega um domingo que é um dia de você descansar, um dia de você relaxar, é um dia que você não consegue fazer nada, que você está tão cansado que você não consegue fazer nada, ou é um dia que você pega para agredir mais ainda. Então, o domingo, que foi um dia feito para você descansar, você faz churrasco, bebe o dia inteiro, come o dia inteiro, agride o seu corpo o dia inteiro, não faz exercício físico, dorme mal. E quantas pessoas hoje, por exemplo, acordam mal na segunda-feira? Segunda-feira era o dia para todo mundo acordar bem, todo mundo acordar animado, todo mundo acordar produtivo, feliz, de peito aberto, feliz para a vida. E a maior parte das pessoas acorda hoje cansadas, de ressaca, mal-humorada, reclamando da vida, porque é mais uma segunda que estou morrendo de cansaço. Então, aproveitar os dias de descanso é uma sabedoria incrível, que estamos esquecendo, infelizmente. Isso tudo entra dentro do alívio do estresse. O quinto ponto é o convívio social.
Esse é um tópico muito interessante, porque diz respeito sobre o seu grupo, né? Quando você vive numa ilha onde a maioria das pessoas vivem mais de 100 anos ou em torno de 100 anos, o que que essas pessoas pensam? Essas pessoas pensam em saúde, essas pessoas pensam em viver bem, as pessoas pensam em envelhecer bem, essas pessoas priorizam a saúde, priorizam o movimento, o sol, o exercício, a conversa. E na conversa de pessoas saudáveis, né, é, quando você frequenta um círculo de pessoas saudáveis, você só escuta coisas saudáveis. Quando você tem um círculo de amizade onde só se fala de comer e beber, os seus pensamentos e o seu comportamento vai ser voltado a isso, comer e beber. Você passa o domingo, segunda-feira você já está pensando na sexta, né? Terça você já está pensando na sexta, né? Em fazer, em encontrar. O convívio social é muito importante, é muito, mas você precisa selecionar melhor o seu ciclo. Por quê? Porque se você conviver com pessoas sedentárias, bebida, comida e a sua rotina de final de semana for sempre isso, sexta, sábado, domingo, você vai estar muito enviesado para a doença. Você vai estar vivendo mais doença do que saúde. Agora, nas ilhas e nas regiões do Blue Zones, onde não tem tanta oferta assim, as pessoas conversam de saúde. Então, se você pegar o assunto de duas pessoas longevas, né, de, vamos lá, 70, 80 anos, duas pessoas conversando, elas vão falar de coisas boas que elas viveram, elas vão falar que geralmente acaba falando do passado, né, mas vão falar de coisa boa, vão falar de como viver mais 10 anos, por exemplo, bem, de como cuidar, de como fazer um exercício. Se você tem um ciclo de amigos que todos fazem exercício, eles conversam disso, eles conversam do desempenho, da performance, eles dão dicas para você melhorar, eles te recebem, eles querem que você melhore. Se você convive com pessoas que só bebem, eles vão disputar quem bebe mais, quem come mais, quem está com a barriga maior, né? Então, parece brincadeira, mas é isso. Se você olhar mesmo com um senso crítico, você vai pegar e ver que o assunto dessas pessoas acaba envolvendo a sua rotina. Então, cerque-se de pessoas que queiram bem, pessoas que, quando a pessoa quer o bem para ela, ela vai desejar o bem para você também. Ninguém quer o bem, ninguém que planta o bem todos os dias para ela vai querer o seu mal. Saúde é uma coisa tão gostosa que quando você sente a saúde no seu organismo, você quer passar para as pessoas, porque é uma sensação tão boa, é uma sensação tão prazerosa e duradoura que ela supera o prazer rápido de uma bebedeira, de um final de semana. Isso faz parte da vida, mas não pode fazer parte da sua rotina. Fazer parte de uma confraternização episódica é muito diferente disso acontecer sexta, sábado, domingo, todos os finais de semana. Então, grupos saudáveis trazem coisas saudáveis, então cerque-se. O que eles fazem lá é porque eles estão num ambiente onde todo mundo vive bem, mas você pode fazer a sua Blue Zone para dentro de você. Se você está com seus 30, 40, 50 anos, cerque-se de pessoas boas. Procure novos grupos, pessoas que vão viver mais saúde, vão falar mais saúde, vão conseguir sentar num lugar sem precisar comer e beber muito, né? Vão aprender a se comportar. Animais são fantásticos, né? O convívio com a natureza, o convívio com o animal, isso é fantástico, né? O convívio social. Então, assim, tenham sempre bichos aliviam o estresse, qualquer tipo de animal é capaz de absorver. Quem tem um animal sabe que como o poder deles de absorver a sua energia ruim é fantástico. Você pode ter tido um dia péssimo, mas chegar em casa e ter alguém te recebendo com alegria, aquilo parece que suga aquela energia ruim, aquilo te traz, enche de coisas boas e te deixa com muito mais propósito para a vida. É muito bom ter bicho, é muito bom fazer o bem, é muito bom ajudar, é muito bom cuidar e é muito bom receber carinho. Dar e receber carinho é muito bom. E a natureza é fantástica em todas as suas formas. Nessas regiões é muito comum o hábito das pessoas realizarem um plantio. O contato da mão com a terra é uma coisa fantástica e é analisada em todas essas regiões. São regiões onde as pessoas plantam muito, plantam e fazem a questão da colheita, da poda, né, de cuidar de plantas. Cuidar de plantas é uma prática que hoje é quase, não é valorizado, mas eu, por exemplo, eu tenho vários pacientes que
que quando eles me falam, né, eu tenho minha horta, eu tenho minhas orquídeas, eu tenho minhas plantas, são pessoas que você olha e ela tem uma energia melhor, ela tem uma vibração boa, ela tem uma pele boa, ela tem um astral bom, porque faz bem. A natureza também tem essa característica de atrair energia ruim. Quando você pisa no chão descalço, o aterramento nada mais é do que isso. Todo mundo produz cargas elétricas, todo mundo produz energia ruim. O contato com a natureza, o contato com a planta, com uma árvore, com o pé no chão, isso descarrega a sua energia. O contato com o animal, o contato com o bicho, isso faz bem, isso tira a sua carga ruim, a energia ruim. Sobre o convívio social, tem uma passagem muito interessante que eu escutei sobre, por exemplo, um bebê engatinhando. Quando um bebê começa a engatinhar, ele descobre aquilo, a maior coisa, a maior evolução na vida dele é engatinhar. Só que ele sabe que o engatinhar é uma coisa ruim, uma coisa que ele não, na verdade ele não sabe que é ruim. Machuca o joelho dele, ele não tem muita mobilidade, ele acaba batendo nas coisas, mas para ele aquilo é fantástico. Perto de uma pessoa que não andar, que não conseguia se locomover, o engatinhar para ele já é uma evolução fantástica. Mas o que nós, pais, fazemos quando os nossos filhos começam a engatinhar? A gente quer que eles evoluam, a gente quer que eles caminhem, a gente quer ensinar a andar. Porque por mais que a gente saiba que ele está se movimentando, ele ainda não descobriu o que é andar. E andar é o que a gente precisa fazer. Então você pega o seu filho e você levanta, você estimula, você mostra para ele o que é o andar. Porque se uma criança engatinhasse e entendesse que ali ela tem a mobilidade dela, a locomoção, se você não estimulasse, ela ia engatinhar a vida inteira. Ela não ia entender que tem uma coisa sempre a mais. Mas nós, pais, estimulamos. A gente levanta, a gente segura, caiu, a gente põe para cima, a gente fala, não doeu, vamos de novo. Esse é o estímulo que as pessoas podem dar para você, que o convívio social pode trazer para você. Então, cerque-se de pessoas que queiram que você ande. Faça você andar, façam você correr, faça você movimentar. A pessoa que quer que você engatinhe na vida é uma pessoa que não está muito preocupada com a sua saúde. O sexto ponto envolve muito a questão da fé, a religião e fé. Todas essas regiões, a maior parte da pessoa, quase todos os estudados, eles têm alguma crença, alguma fé. Porque a gente sabe que a fé traz paz, traz um equilíbrio para o ser humano. A fé talvez seja a melhor forma de você compreender o futuro, acalmar a sua ansiedade do futuro, saber que você vai ter um desfecho, um caminho, uma paz, né? Afinal, todos vamos partir para um outro plano, mas a fé traz paz para esses momentos. E a fé traz muito amor, né? A religião traz muito amor para o presente. Todas as pessoas que convivem num ciclo de religião e fé, são pessoas que desejam bem, são pessoas que pensam bem, são pessoas que querem transmitir o bem para outras pessoas. Então, quando você se cerca, é a mesma coisa de um ambiente. Quem frequenta uma religião, frequenta um grupo de pessoas felizes, com propósitos, animadas, pessoas com um astral bom, pessoas equilibradas, pessoas com boas energias. Então, ter uma religião faz parte da maior parte desses grupos, porque traz paz tanto para o seu presente quanto para o seu futuro. E o principal, que eu acho muito interessante para mim, é o que resolve minha vida, o ponto 7, que é uma coisa chamada propósito. Propósito transforma vidas. A maior parte das pessoas hoje que não tem um propósito na vida são pessoas um pouco frustradas com a vida. E propósito pode envolver tudo. Propósito não precisa ser somente financeiro. O propósito pode ser, por exemplo, o que você faz para o seu filho, para a sua família, para o seu marido. O propósito, ele não quer dizer somente sucesso, mas o propósito pode ser o quanto você se considera importante para uma outra pessoa. O meu propósito pode ser estar aqui, te ajudando, te inspirando, fazendo você ir no meio do dia a dia, de um dia corrido, estar escutando alguma coisa boa e fazendo você refletir na vida. Isso é propósito. E o seu propósito pode ser uma pessoa melhor para ajudar a sua família, para ajudar seus pais, seus filhos. O seu propósito pode ser um bom profissional que faz bem para o outro.
O propósito, por muito tempo eu li sobre propósito e tentei. A gente tem uma dificuldade muito grande de entender qual é o nosso propósito. Se eu te perguntar, se você parar para refletir agora qual é o seu propósito, talvez você fique perdido. Não sei qual que é o meu propósito, não sei. Eu acredito que a vida seja mais do que simplesmente acordar, trabalhar, pagar conta, dormir, acordar, trabalhar, pagar conta e dormir. O propósito, para que eu possa resumir para vocês, esse é um tema que eu gosto muito. O propósito ele se relaciona no que você pode fazer pelo outro. O propósito nunca tem relação com você. Ah, o meu propósito é ser rico, é ter um carrão, é ter uma casona. Não, isso não é propósito. Propósito se relaciona com o outro. Você tem muitas pessoas que ganham muito dinheiro, mas não têm propósito. Essas pessoas, na maioria das vezes, elas não encontram a felicidade. E não é raro, pelo contrário, é muito comum você ver pessoas hoje com muito dinheiro e depressivas. E você pensa, poxa, era tudo que eu queria, ter o dinheiro que essa pessoa tem. Como que pode uma pessoa com esse nível de dinheiro e liberdade ser depressiva? Porque essa pessoa ela não encontrou o propósito dela. Propósito envolve sempre o outro, não envolve você. O propósito vai trabalhar no que você, na sua vida, pode acrescentar de bom na vida do outro. Isso é propósito. Então, descubra o seu propósito. O que eles perceberam nessas regiões? Que as pessoas, elas inspiravam o bem. Então, qual que é o propósito? O propósito é eu ser uma pessoa que eu estou aqui com meus 80, 90 anos e eu sou inspiração para os meus filhos, para os meus netos. Eu sou uma pessoa de 60 anos que me exercito, faço meu exercício e as pessoas olham para mim e falam que fantástico você, que fantástico a sua rotina, eu queria ser igual a você. Isso é propósito. Propósito é fazer o bem não só para você, principalmente pelo outro. Quando você faz pelo outro, quando você desperta o bem no outro, o desejo de ser uma pessoa melhor, o desejo de ser uma pessoa mais feliz, que a pessoa faça o bem, você encontrou o seu propósito. Propósito não é dinheiro, propósito não é bem material, propósito se relaciona ao que você pode entregar para a vida do outro. Então, nessas regiões, são regiões cercadas de pessoas com um propósito de ser feliz, propósito de entregar saúde, um propósito de um convívio social bom, né? As pessoas são respeitadas, as pessoas mais velhas, elas são respeitadas, elas são fontes de inspiração para as outras pessoas. E você, dentro da sua vida, você pode ser fonte de inspiração para várias outras pessoas, dentro do seu trabalho, dentro da sua vida, dentro da sua família. Você pode fazer um trabalho voluntário, você pode ajudar, você pode fazer uma doação, você pode dar aquilo que você produz ou o melhor que você consegue fazer para uma outra pessoa que precisa. Se você tem uma habilidade manual, ajude com uma coisa. Se você tem uma habilidade física, ajude com outra coisa. Todo mundo pode contribuir de alguma forma. E o que é visto nessa região, o que foi visto nessas regiões é isso, que cada um com a sua qualidade, com o seu dom, com a sua afinidade, ela consegue entregar uma coisa melhor para o outro. Ela consegue pegar aquilo e fazer diferença na vida do outro e ajudar. Eu posso, com a minha força física, ajudar uma pessoa que não tem o mesmo biotipo, eu posso ajudar uma senhora, uma mulher. A gente pode entregar, eu posso, com a minha inteligência, ajudar outra pessoa, eu posso inspirar, eu posso ensinar essa pessoa, eu posso pegar o que eu sei, passar para essa pessoa e fazer ela melhorar a qualidade de vida dela. Isso é propósito. Propósito é uma coisa que eu passaria um podcast falando sobre propósito, mas eu achei muito legal quando eu li que era um dos pontos dentro das regiões da Blue Zones, e realmente eu acredito em propósito. A minha vida mudou muito quando eu entendi uma parte do meu propósito. E a gente tende a achar que todo médico já encontrou o seu propósito, né? Só pelo fato de ser médico. Eu operava, né? Eu na cirurgia, por um tempo eu achei que o meu propósito fosse operar, ajudar as pessoas operando. Mas eu nunca me encontrei ali. Tem muitos cirurgiões que encontram ali a maior felicidade da vida. Eu não me encontrei. Operava, gostava, ajudava, mas não era aquilo a minha principal, vamos dizer, o meu principal dom. E eu descobri que na inspiração eu tenho muito mais propósito, eu consigo atingir muito mais pessoas, eu consigo falar por aqui e fazer você pensar melhor nas suas escolhas, nas escolhas erradas, nas escolhas certas. Eu descobri que talvez o meu propósito possa ser a minha comunicação.
E operar, ficar calado e operando não era muito o que talvez eu tenha vindo nessa vida para fazer. O propósito é isso. O que você veio fazer nessa vida? Todo mundo tem uma oportunidade, todo mundo tem uma chance nesse plano, vamos dizer assim. E a sua vida envolve isso, envolve a pessoa que você nasceu, o que você evoluiu, o que você aprendeu e como você resume tudo isso e impacta na vida de outras pessoas. Então, gostei muito de encontrar, né? Eu acho que eu já preencho alguns aqui dos critérios das Blue Zones. Preciso melhorar outros, óbvio, e a questão nossa é sempre essa. É sempre entender uma coisa, entender onde a gente está errando, onde a gente está acertando e buscar sempre, sempre, sempre evoluir. Pode ter certeza que todas as pessoas que chegaram aos 100 anos nessa região, nessas regiões, elas pensaram no seu futuro. Elas pensaram em envelhecer bem, elas pensaram em viver bem, pensaram em ter independência e serem pessoas fortes, ágeis, principalmente independentes, né? Isso você cria no hoje para você colher no futuro. Então, coma o suficiente, movimente-se o suficiente, coma comida de verdade, conviva com pessoas boas, controle o seu estresse, tenha uma fé, tenha uma crença, tenha uma religião e encontre o seu propósito. Se tiver dificuldade, a gente está aqui para inspirar na relação do propósito, mas sempre reflita sobre isso. O que eu posso fazer de diferente na vida do outro? No dia que você entender que a melhor coisa que você faz na vida e mais prazerosa e mais gratificante é fazer bem ao próximo, você vai entender que ali mora o seu propósito. Então, que possamos todos nós criarmos Blue Zones dentro de casa, né? Que possa fazer do seu convívio social, da sua família, que dali saiam pessoas que vão viver muitos anos e vão inspirar outras pessoas a viver muitos anos. Porque saúde é tão bom que você quer sempre inspirar outra pessoa. Então, que tenha sido um episódio muito inspirador, reflitam aí nos 7 pontos, dá para você fazer todos eles sem dificuldade nenhuma e chegar também aos 100 anos, porque essa aqui é a minha obrigação.